bom? Uma boa tarde para vocês e hoje estou aqui mais uma vez para a honra e glória de Deus com mais um vídeo para todos os corações. E hoje o título é O Amor de Deus em Todos os Tempos. Vamos ver através da Bíblia, através da carência humana, que Deus sim pode confortar nossos corações, e esse Deus real, e esse Deus que é tão real que quase podemos tocar nele, é descrito aqui nas Escrituras. Salmos 34:8, nosso Deus faz um convite para nós. Diz assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Feliz é o homem que confia totalmente nele. Tema ao Senhor, vocês que são santos. Vamos olhar aqui no verso 8 de Salmos 34. Provem. Essa palavra provem no hebraico é ta'am. Ta'am significa deguste, saboreie. Ou seja, Deus nos manda provar para ver que Ele é bom mesmo. Não fala, toma o evangelho goela abaixo e pronto. Você tem que aceitar e pronto. Não, Deus nos dá evidências. Vamos para o Salmo 139:4, que mostra também sobre a onisciência dele. Então, uma reflexão muito importante, muito interessante. Salmos 139:4 diz assim: O Senhor sabe tudo o que eu vou dizer, antes da palavra ser formada em minha boca. Ou seja, nós não precisamos pensar que estamos enganando a Deus, que Ele sabe das nossas intenções. Lá do fundo da alma Ele sabe o que a gente pensa, antes mesmo da gente fazer. Então, Deus nos mostra para a gente provar e ver que Ele é bom e ser sincero com Ele, né? Eu costumo chamar a oração da sinceridade, aonde a gente se abre totalmente a Ele, assim como nós se abrimos a um amigo, né? Então a gente vê que o nosso Senhor é onisciente, é onipresente, é onipotente, ou seja, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, pode saber dos nossos pensamentos antes mesmo que o nosso pensamento chegue ao nosso coração, e é o Todo-Poderoso. João 8:32 diz assim: Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Ou seja, a verdade que nos liberta, certo? Existe um pensamento bem interessante que diz o seguinte, que a verdade nunca perde por uma boa investigação. Se você tem alguma dúvida em relação ao que Deus pode fazer na sua vida, você tem alguma dúvida naquilo que o Senhor Jesus pode estar mudando, transformando a sua vida, provem. Salmos 34:8, provem e vejam que o Senhor é bom. Nosso Senhor que morreu por nós na cruz do Calvário, certo? Provérbios 4:18 diz algo interessante também. Provérbios 4, verso 18. É um texto bem conhecido, mas cabe nós lermos aqui. O caminho do justo, ou seja, aquele que anda ao lado de Deus, aquele que se esforça para fazer a vontade de Deus, o caminho do justo é como a luz do nascer do sol, ou seja, a luz da aurora, né? Que brilha cada vez mais até estar totalmente claro. Ou seja, nossos olhos, assim que a gente aceita Cristo como Salvador e se propõe a ter um relacionamento melhor com Ele, nossos olhos vai se abrindo. É o chamado segundo nascimento. Porque o Salmo 51 diz que em pecado nos concebeu a nossa mãe. Ou seja, a gente já nascemos pecadores, né? Com a predisposição em fazer o mal. Então nós precisamos passar por um segundo nascimento que só vem pela graça de Deus e pela transformação do Espírito Santo. Aqui também tem algo interessante, ó. Em Provérbios 12, verso 15, falando sobre conselhos. O tolo, aqui é o tolo, é o sem noção, o sem juízo, né? O tolo sempre acha que sua opinião é a única certa.
mas o sábio ouve os conselhos com atenção. Interessante. Nós precisamos ver, nós não pode julgar a capa, o livro pela capa, certo? A gente não pode jogar fora a criança, a água suja e o bebê. Joga só a água suja e guarda a bacia e a criança, porque você vai precisar dela. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, não é porque a gente não gosta de tal autor, não gosta de tal pregador, que a gente vai discordar de tudo que ele fala. Não, tem coisas boas que ele fala. O que a Bíblia diz em Gálatas? Analisar tudo e reter o que é bom. Né? A gente não podemos cortar as árvores podres. A gente não podemos cortar a floresta toda por conta de algumas árvores podres. Entende? Então, se a gente seguirmos o caminho que Cristo nos mostra através da palavra dele, as orientações, os conselhos, vamos ter uma vida de mais qualidade, de mais sensibilidade em relação aos nossos irmãos. Não vamos julgar porque eles servem muitos, alguns têm a sua religião da Umbanda, do Espiritismo, igual eu já falei em outro vídeo atrás. Não. Vamos convidar esses irmãos através da simpatia, para aí sim alcançarmos os corações deles. Não julgarmos, né? E um texto último que eu quero ler para vocês é Isaías 55, 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Que os pensamentos do Senhor é mais altos do que o nosso. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. A minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, confiemos no Senhor. Ele demonstra, não só pelas palavras dele, mas pela história, que ele está no controle da história. Os 4 ventos que é descrito em Apocalipse, que os 4 anjos estão detendo, né? São tragédias que Cristo, Deus Pai, Espírito Santo, obviamente, a Trindade, não segura para que não ocorra antes da hora, entende? Mas vai ter uma hora que os anjos vão soltar isso, vão soltar esses 4 ventos, que significa calamidade, né? Lá em 31, a gente vê o significado do vento na Bíblia, né? Então, a gente estejamos preparados para a vinda gloriosa do nosso Senhor. Estamos preparados também para as provações, mas ao lado de Cristo, porque ao lado de Cristo a vitória é certa. Lucas 21, 19. É na sua perseverança que ganhareis a nossa vida. Ou, em outras traduções, a vossa alma. Tá? Fique com Deus, que Cristo abençoe a vida de cada um, tá? Pegue esse tempo que nós estamos em casa, que vocês estão em casa, para meditar na palavra de Deus, para fortalecer a espiritualidade, porque quando a gente cuida da espiritualidade, a gente cuida da mentalidade e do nosso corpo, tá? Nós somos seres holísticos, integral. Fique com Deus. Um abraço. Que Deus abençoe a vida